Eu juro que eu sempre tento evitar treta. Porém, eu tive que me pronunciar do caso da editora Novo Século e sua edição de Alice no País das Maravilhas. Pois estamos falando de um texto de domínio público. Logo, todo mundo consegue achar uma versãozinha tranquila para você abaixar e ver de graça na internet, ou tem múltiplas editoras que fornecem várias edições com vários tipos de tradução, comentários, etc. E o que acontece é que temos uma edição de luxo chegando para vendas que, na minha opinião, é um estudo de caso que eu quero comentar de vocês, de como pegar e analisar se vale a pena comprar determinados livros ou não, que se vendem como edições especiais. Então vem comigo aqui o Luiz, do Monstros e Aventuras, e vamos entender melhor o caso, essa treta. Mais precisamente, essa edição tá na pré-venda na Amazon, e é colocado lá como o diferencial dela, que vem junto com ilustrações, como se fosse uma espécie de cards com ilustrações de vários personagens do texto, além da capa e contracapa serem encapadora com ilustração. Teoricamente, todas as ilustrações, exceto as próprias ilustrações internas, que são as originais do primeiro livro, porque como tem mais de 100 anos, estão em domínio público também, essas ilustrações clássicas, elas estão lá dentro também. E foi perguntado quem eram os ilustradores, tanto dos cards quanto da capa, né? Aí então foi colocado que estamos num novo período, então não existe ilustrador, foi tudo criado por IA. Não, peraí. IA não é um artista ou uma coisa que produz coisas do nada. Inteligência artificial, ela é uma ferramenta para você fazer coisas. Se você é um escritor e você usa a ferramenta, você usa para ver opções diferentes de parágrafo, para ajudar a revisar pedaços de texto, ver alternativas, brincar com personagens e a partir daí você elaborar mais o texto que você já tem ou estruturar melhor suas bases. Da mesma forma, você não mete lá e cria para fazer um texto, inclusive porque senão o texto vai sair uma porcaria. Você, da mesma forma, quando você tem um IA, você tem um artista que é aquele que está fazendo a ferramenta para criar IA. Se ele fala isso, significa que simplesmente o editor do livro pegou, enfiou em algum programa de inteligência artificial, seja gratuito ou pago, para gerar imagens de Alice no País das Maravilhas, deu um determinado estilo e simplesmente copiou e colou no livro. E gente, em primeiro lugar, se é uma edição de luxo, já não é para ter como único diferencial as ilustrações, exceto se as ilustrações forem algo muito especial, se for do tipo de um artista renomado, ou por exemplo, tem cards juntos e os cards são na verdade 30 cards de diversos personagens de Alice e que funciona como um baralhinho normal ou mesmo como uma espécie de super trunfo de Alice no País das Maravilhas. Eu compraria um super trunfo de Alice no País das Maravilhas, diga-se de passagem, né? Mas para isso você teria que também contratar um design para você pegar e fazer as cartas e estruturar tudo jeitinho, um design específico para cartas, não simplesmente jogar para uma máquina criar do nada. Mesmo um artista que cria, ele quando elabora uma imagem, como funciona com os ilustradores? E eu tô falando isso tanto como consumidor, inclusive vocês veem a cacetada de material que tem aqui, galera, quanto, ainda por cima, nós temos a questão de que eu também escrevo e vivo com outros escritores, né? Então, a gente sempre trabalha muito a questão de como trabalhar as imagens, nossos materiais ou não. E quando você tem a questão de uma imagem, o que você faz? Primeiro, você vai pegar, para elaborar uma imagem, independente se você usa a ferramenta de IA ou não, o artista vai pegar, pesquisar referências do tema que ele quiser, ver a questão de paletas de cores e estilos e ver aquilo que mais agrada da linha que ele quer pegar e fazer aquela ilustração. A partir disso ele tem o estilo dele ou as ferramentas que ele utiliza e vai pegar, combinar isso para tentar produzir esboços
considerando aquelas diversas combinações de possibilidades que ele pegou e elaborou. A partir disso, ele vai escolher um material que vai ser mais adequado. Se ele tiver um cliente, esse cliente vai escolher qual vai ser o esboço que vai ser trabalhado para a parte final, e a partir daí, ele vai trabalhar em cima daquele esboço. Quando você tem IA, simplesmente o artista que usa IA, ele vai chegar a fazer até essa etapa do esboço normal, sem usar a IA, e a IA vai ser usada justamente para pegar os esboços, ou esboço que ele pegou, e criar variações em cima a partir de outros materiais. E o que acontece... Lembrando que no caso ele vai escolher uma IA adequada que renumere os artistas que use como base o material, né? Porque uma IA de imagem, na verdade, não tá criando exatamente uma imagem de nada. Ela tá fazendo um recopiar e colar de várias imagens. Na verdade, ela tá fazendo uma colagem quase em nível de pixel, basicamente, pequeno, cortando e colando com pequenos trabalhos em cima de diversas imagens diferentes, na verdade. Ele não tá criando as coisas do nada, né? Então, se ele tá usando artistas de base copiando o material, esses artistas têm que ser remunerados. Pois bem, e o que acontece é que a partir desse material, o artista, ele não vai simplesmente, ok, a IA me deu uma imagem bem bonita a partir do meu esboço que trabalhou em cima, essa é a imagem final. Não, ele ainda vai retrabalhar em cima, ajustando pequenos detalhes, sendo de formas, cores, objetos de fundo, cenário, etc. Mudar mesmo o estilo, ou redesenhar em cima, ainda por cima, sabe? Inclusive você viu que essa etapa nem foi feita em cima, porque tem pequenos detalhes, você vê um monte de pequenos detalhes, tudo meio borrado, estranho, que você vê essas pequenas anomalias, que você vê nos negócios de Alice, nessas ilustrações de Alice, né? E que imagino até que o editor deve ter dito: Alice é tudo psicodélico mesmo, ninguém vai notar, vai achar que é a própria aberração da realidade tá no negócio. Não, gente, isso é coisa feita mal acabada mesmo, sabe? Então, é assim que trabalha um artista, com IA e sem IA. A única diferença é que a IA de um bom artista, é que a IA vai saltar em um ponto específico como ferramenta. Ele ainda vai fazer os esboços, depois ele vai fazer a finalização, e ainda vai trabalhar a finalização em cima do bagulho, sabe? Então, essa questão é muito importante porque mostra um descaso total. Além disso, estamos falando de uma edição de luxo, uma edição cara, certo? Então, uma edição... Se você tá pegando um texto, por exemplo, um clássico de domínio público, uma coisa que já tem uma outra versão, só faz sentido ter se ele tiver realmente coisas diferentes do tradicional. Então, o adequado seria, inclusive, ter paratextos, isto é, textos adicionais que fortalecem, que favorecem a obra, que dão o contexto, que explicam a vida do artista, que falam inclusive falam de textos clássicos, né, das repercussões, né, uma lista, por exemplo, falando de todos os filmes inspirados em Alice no País das Maravilhas, por exemplo, seus detalhes e curiosidades e sobre o período de produção, seria muito bacana, por exemplo, a história da vida do autor, os professores, aqueles que falando quais inspiraram a criação do Alice no País das Maravilhas, sua repercussão local, sabe? Existe tanta coisa que dá pra fazer quando a gente pega esses textos clássicos, antigos, sabe? E solta uma pérola dessa, que não apenas a questão gráfica, mas a questão gráfica que, se é só isso, deveria ser muito bem trabalhada, é simplesmente jogada e arremessada para uma coisa de baixíssimo custo, já que realmente é barato você pagar para uma IA fazer imagem, para poder pegar e ganhar uma fortuna em cima do bagulho, sabe? Fazendo edição de luxo em cima. Então, gente, quando vão atrás de uma edição, coisa que se diz de luxo, de uma obra clássica, vocês têm que ver quem traduziu, para ver se a qualidade de tradução tá adequada. Inclusive você fica até com o pé atrás para ver até onde foi metido o chat GPT para fazer tradução e revisão. Inclusive até você ficar com o pé atrás com tudo isso. Você tem que ver textos adicionais que vão dar contexto da obra, porque senão nem vale a pena comprar uma edição de luxo que não tem isso, você tem que pegar ter adicional. E como eu digo, que as ilustrações sejam uma coisa bem feita, sabe, e estruturada. Se é ilustrações originais, se dá crédito pro artista direitinho. De repente tem algum grande artista que você conhece que fez alguma edição ilustrada de algum material. Tem, por exemplo,
edições maravilhosas de quadrinizações de alguns clássicos da literatura que quase deixam que é quase como se fosse um livro ilustrado, sabe? Então, existe muitas possibilidades disso. Se o negócio é um livro, é simplesmente um livro ilustrado, as ilustrações estão realmente bem detalhadas, bem feitas, feito com o máximo de capricho, aí então vale a pena. Se não, gente, corra pra edição tradicional, sabe? Como eu disse, materiais de domínio público, muitas vezes alguém já pegou, fez uma tradução por conta própria e lançou na internet, porque você tem que tomar cuidado. Então, se for gratuito, é uma coisa, ok? Se não, sempre vão atrás e pesquisem sobre a qualidade da tradução que aquela editora ou que aquele tradutor específico trabalha, sabe? Que é super importante isso, especialmente em relação aos textos, como eu disse, textos clássicos de domínio público você acha em qualquer canto. Inclusive, eu tô atrás de boas traduções com material extra dos materiais de H.G. Wells. Se alguém que tiver umas dicas, pode botar aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, coloca aquela curtida no canal. Não se deixe enganar por essas falsas coisas luxuosas e até o próximo vídeo. Falou!